Irmãos e irmãs, estamos chegando ao fim dos nossos estudos no livro de Eclesiastes. Hoje vamos iniciar o capítulo 11, depois temos apenas aí o capítulo 12. Pensamos aqui em mais esta mensagem de hoje e mais duas, no máximo 3. Não é? Estamos aqui ainda estudando a divisão que faremos aqui para diante, se mais 2 ou 3 mensagens, e estaremos então concluindo esse nosso grande desafio de tratarmos e trabalharmos neste livro, neste profundo livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e tem trazido muita sabedoria para nós, eu creio, muita instrução, muita exortação também. Quero ler com vocês aqui, então, capítulo 11, os versos 1 ao 6, aqui de Eclesiastes. Então nos dizem assim, esses versos: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra, e somos carentes, ó Deus, de sabedoria, de entendimento, discernimento. Agora que vamos, então, estudar essa tua palavra, pedimos a instrução, a iluminação do teu Santo Espírito para cada um de nós aqui, ó Deus. Haja, ó Deus, poderosamente na nossa mente e no nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a humildade suficiente para que possamos colocar também em prática esta palavra bendita que está nas nossas mãos, à nossa frente, que foi entregue pelo Senhor mesmo para a nossa edificação. Faz assim, ó Deus, para a glória do teu nome, para a nossa saúde, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós temos visto neste livro, e quando iniciamos a exposição dele, nós lembramos da situação histórica que passava Israel naquele tempo. Quero relembrá-los apenas de que Israel, portanto, naquele tempo passava por grandes mudanças nesse seu reinado do rei Salomão. Ele passou, então, agora, nessa época, de um país agrícola para um país que comercializava internacionalmente com o Egito, com a Ásia. Tornou-se, então, um país com um comércio internacional. Deixou de ser apenas um país e um povo agrícola. Tendo se tornado, então, portanto, um país assim, agora internacional, no seu comércio, alguns dos israelitas, eles entraram nesse comércio. Alguns deles passaram, então, a comercializar internacionalmente. Mas alguns deles perderam tudo. No capítulo 5 aqui de Eclesiastes, voltando, portanto, um pouquinho nos versos 14 e 15, Salomão registra isso. 5, os versos 14 e 15. E se tais riquezas se perdem por qualquer má ventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Muitos, portanto, daqueles israelitas entraram nessa comercialização, nessa nova forma de ganhar dinheiro, mas para alguns foi uma má ventura. Arriscaram e perderam. Quando nós vemos, portanto, pessoas perdendo muito dinheiro em algum mau negócio realizado, isso para nós já é suficiente para não nos arriscarmos. Pois nunca sabemos ou saberemos o que pode acontecer, não é? Por isso, muitas dessas pessoas não ousam, não investem,
não arriscam. Sentam-se em cima das suas posses. Porém, uma atitude como essa também não era nem segura e nem sábia. Chegando ao final, então, aqui do livro, o pregador admoesta àqueles seus primeiros leitores e a nós, nos alerta como nós podemos viver em um mundo cheio de tantas incertezas. E essa admoestação que Salomão faz aqui, ela tem a ver com o nosso trabalho e com as nossas posses. Veja o versículo 1, voltando lá para o capítulo 11. Ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu quero ler o 2 também, porque aqui nós temos 3 grupos de versos que vamos estudar paralelamente. Os versos 1 e 2, depois 3 e 4, depois 5 e 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. O que Salomão quer dizer com esta ilustração aqui no verso 1? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele quer dizer para nós algo mais ou menos assim: faça algo arriscado, que o retorno pareça impossível. O pão, por exemplo, que ele cita aqui, seria levado pela correnteza e certamente vai afundar. Você nunca mais verá esse pão outra vez. Mas seja ousado. Avance em fé. Faça algo arriscado. Porque ele termina o verso dizendo assim: porque depois de muitos dias o achará. Salomão aqui, queridos irmãos e irmãs, parece estar se referindo aos navios que ele enviava para esse comércio internacional, nesse comércio marítimo. Lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, olha o que ele diz. 1 Reis, capítulo 10, verso 22, ele diz assim: porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, martim, bugios e pavões. Assim como o povo comercializava, obviamente Salomão, sendo rico, ele tinha os seus navios, as suas frotas, e ele comercializava. Ele enviava os seus navios para Tarsis, para outros lugares, utilizando ali o mar Mediterrâneo. E voltava então com prata, com ouro e com essas coisas todas. Mas esses navios demoravam 3 anos para retornar, com esse ouro, prata, marfim, enfim. Isso era arriscado. Nós temos visto nos dias de hoje, não é? Refugiados do norte da África. Temos visto? Vindo para a Europa, entrando pela Espanha, pela Itália, e eles vêm de barco, de lancha, de navio, de qualquer jeito, e muitos naufragam. O mar Mediterrâneo não é algo muito tranquilo, como a gente pode pensar, não é? E nesta época, então, da mesma maneira, era muito arriscado. Muitos barcos naufragavam no Mediterrâneo. Lembram-se do próprio apóstolo Paulo? Ele sofreu naufrágio. Onde? No mar Mediterrâneo. Mas quem não arrisca, não petisca. Tem um ditado, não é? Quem não arrisca não ganha. Sendo, portanto, queridos, essa ilustração correta dos navios mercantes, então seria ousado arriscar. Lança os navios, porque não sabe se eles vão voltar. Mas se eles voltarem, não é? Você terá, então, ouro, prata. Mas, enfim, seria, então, arriscado, ousado arriscar. Mas também sábio não viajar em um único barco. Olha o versículo 2. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Seria arriscado enviar os navios para a comercialização, para vender coisas e comprar coisas, enfim, e trazer riquezas para casa novamente. Mas seria arriscado enviar, por exemplo, 1 ou 2 barcos.
apenas. Mas se enviasse 7 ou 8, a probabilidade de todos afundarem seria menor. Claramente, você dividiria todas as riquezas, tanto na ida quanto na volta, tanto que você levaria para adquirir, quanto que você traria pelo que adquiriu, seria provável, não é, que nem todos os barcos afundassem. Pode ser que nenhum deles, pode ser que 1 ou 2 apenas. Você não perderia tudo. Você seria ousado ao enviar, mas sábio a maneira como você faria. Você poderia dividir a tripulação. Você não perderia toda a tripulação, não perderia todos os bens. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não ponha todos os ovos em um único cesto. Não é mesmo? Nós sabemos que isso é feito até mesmo nas grandes viagens, onde seleções, por exemplo, de futebol ou olímpicas, quando vão participar de uma grande competição, não é? Eles não colocam, pelo menos os sábios, não colocam todas as pessoas num único avião. Como aconteceu há tempos atrás, se eu não me engano, um time de Liverpool, não é? Numa viagem, caiu o avião, morreram todos. Como aconteceu agora em Chapecó, não é? Pouco tempo, esse acidente, todos num avião, caiu, acabou-se. Acabou-se o time, acabou-se a diretoria, jornalistas, inclusive. Então, tem muita gente que pensa exatamente assim. Divide para não perder tudo. Então, a ideia aqui é diversificar os investimentos. Não limitar o comércio com alguns poucos produtos. Porque se esses poucos produtos deixam de vender, eu deixo de ganhar. Ampliemos a gama de clientes. Se tem apenas 1, 2, 3 clientes, se esses 1 ou 2, 3 clientes param de comprar, eu paro de ganhar. Mateus capítulo 25, creio que todos conhecemos a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, dos versos 14 ao 30, nós não vamos fazer a leitura de tudo isso aqui, mas você pode ter na sua mente o texto, a referência. Jesus vai contar exatamente esta parábola. Um senhor, um homem rico, decidiu viajar. E quando fez isso, antes de viajar, ele pegou 5 talentos e deu para um servo. Pegou 2 talentos e deu para um outro servo. E pegou 1 talento e deu para um outro servo. E viajou. Imediatamente, quando ele viajou, aquele servo que pegou, que recebeu, que ganhou 5 talentos, ele trabalhou, se esforçou, investiu. E quando o Senhor voltou, ele devolveu para ele 10 talentos. O outro servo que recebeu 2 também trabalhou, lutou, investiu sabiamente e entregou para o Senhor, para aquele homem rico, 4 talentos. Mas o terceiro servo que recebeu 1 talento, diz-nos a palavra que ele se amedrontou. E ele fez um buraco e enterrou o talento. E quando o Senhor voltou, ele desenterrou e entregou 1 talento. Olha, não perdi nada. E qual foi a resposta? Qual foi a reação daquele senhor, do seu patrão, para esse homem? Para esse que pegou 1. Ele elogiou o que pegou 5 e transformou em 10. O outro de 2 em 4. Mas neste que recebeu 1 e devolveu 1, ele disse exatamente isso: servo mau e negligente. Negligente aqui significa inútil. Tem tudo a ver com o que nós estamos estudando em Eclesiastes. A vida é vaidade. Sem Deus, a vida é inútil. Servo mau e negligente. Inútil. E fez mais do que isso. E o puniu. Puniu aquele servo. Severamente. Tirando-lhe o talento, o único que ele tinha, tirou-o
e deu àquele que tinha 10. Aquele que tinha 10 ganhou mais um. Ganhou mais 10% do que já tinha. E o negligente foi punido com a perda do talento e foi lançado nas trevas. Está aqui em Mateus 25. Basta ler. O que isso ensina para nós? O que Jesus Cristo quer ensinar para nós? Ele quer nos ensinar que nós devemos trabalhar com diligência no reino de Deus e pelo reino de Deus. E ao fazer isso, nós devemos nos atrever a assumir riscos com aquilo que Deus nos confiou. Devemos nos atrever a andar pela fé. Estudantes fazem faculdade e assumem o risco de que pode não haver emprego na sua área quando formados. Não é? Investem dinheiro, investem tempo, investem a vida num curso que ele não sabe se depois ele vai ter emprego. Mas ele investe, ele arrisca. Nós assumimos riscos quando nós compramos uma casa e nós não sabemos se vamos conseguir pagar essa casa. Quando nós fazemos uma viagem, nós assumimos riscos, pois nós não sabemos se algum infortúnio vai acontecer. E se nós chegaremos bem ao nosso destino. Assumimos riscos. Mas ousadamente e sabiamente, nós devemos buscar viver pela fé a vida no reino e pelo reino de Deus que Ele mesmo nos deu para viver. Deus nos deu uma vida no reino. Ele deu. É graça. Nós devemos ousar, portanto, nessa vida no reino de Deus com sabedoria. Em segundo lugar, queridos, nós devemos viver a nossa vida não apenas pensando nas recompensas que poderão advir dos nossos negócios, das nossas amizades, ou mesmo pelo bem que nós fazemos aos outros, mas tenhamos a convicção certa de que a nossa recompensa que verdadeiramente vale é a que já está guardada para nós na ressurreição dos justos. Voltando lá para o capítulo 11 de Eclesiastes, os versos 3 e 4 nos dizem assim: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Salomão aqui ele amplia o que ele já disse nos versos 3, ou versos 1 e 2. No verso 2 ele disse que nós não sabemos que mal sobrevirá à terra. Mas tem algumas coisas que nós sabemos. Não é? Algumas coisas nós sabemos que vão acontecer. Basta olharmos. Basta observarmos. Não é mesmo? Quando as nuvens estão carregadas, cheias, nós olhamos para elas e nós sabemos o que vai acontecer? Ou não sabemos? Sabemos que muitas chuvas virão. E quando uma árvore cai? Não importa para que lado. Podemos não saber para que lado ela vai cair. Por conta de um vento. Não é mesmo? Até mesmo quando um lenhador vai derrubar uma árvore, ele sabe para que lado vai cair. Não é? Nesse ponto ele sabe, basta ele observar, não é mesmo? Como ele pôs o machado, em que lado, e que lado vai cair a árvore. Mas vindo uma tempestade, vindo um vento, possivelmente uma árvore vai cair. Nós não sabemos para que lado ela vai cair, mas nós sabemos que se ela cair, ela vai ficar lá. Ela não se levanta sozinha novamente e se põe em pé. Não, ela vai ficar lá. Caiu, ela fica lá. Nós sabemos disso. Na Palestina, por exemplo, então olhando para esses dois versos, lá na Palestina, o melhor momento para plantar era quando havia pouco ou nenhum vento. Por quê? Porque isso permitia que as sementes fossem espalhadas regularmente pelo campo. Muito vento, não havia uma regularidade. Certamente iria cair muita semente num lugar e pouca semente em outro.
Então, com pouco vento, era melhor para semear. Porém, mas se eles ficassem esperando o tempo perfeito, ficassem observando o vento, o tempo, não, será que está bom? Será que está com muito vento, com pouco vento? Não, vamos esperar melhorar mais um pouquinho? Vamos esperar melhorar mais um pouco? Vamos esperar o tempo perfeito? Eles poderiam nunca semear. Quem sabe daqui a pouco vai ser melhor. E esse tempo não vem. E aí passa-se o tempo e não semeia. Mas em algum momento eles tinham que semear. Porque se não semeia, não brota, não nasce, não vinga. Não vai produzir. Quanto ao melhor tempo para colher. Para se fazer a colheita, o melhor tempo, a melhor época seria com sol, sem as nuvens, pois a chuva iria estragar a colheita. Mas vamos esperar pelo tempo perfeito? Se espera pelo tempo perfeito, pode-se nunca colher. Portanto, o princípio estabelecido aqui é, em algum momento, aqueles agricultores precisavam semear ou precisavam colher. Não poderiam esperar muito pelo tempo perfeito, porque esse tempo perfeito poderia não vir. Qual seria o tempo perfeito? Todos nós, queridos, em algum momento também temos que assumir riscos. Os investidores assumem riscos. Em algum momento. Os comerciantes assumem riscos. Os funcionários, os empregados ou os trabalhadores autônomos assumem riscos. Os estudantes, como acabamos de dizer, assumem riscos. O que Salomão está nos ensinando aqui é que a pessoa excessivamente cautelosa está destinada ao fracasso, pois as condições perfeitas podem não se materializar. Portanto, queridos, embora nós não possamos ter a certeza de que a nossa oportunidade é perfeita, não devemos deixar o desconhecido nos paralisar. Em vez disso, devemos aproveitar cada oportunidade para trabalhar com sabedoria e com ousadia. Versos 5 e 6. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Portanto, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Irmãos e irmãs, Salomão está dizendo para nós aqui que nós não sabemos as obras de Deus. Nós não conhecemos o que Deus vai fazer. Nós não conhecemos os seus planos completamente para o futuro. O único plano do futuro que nós sabemos é que estaremos com Ele no céu de Deus quando Jesus voltar. Isso nós sabemos. Mas até chegarmos lá, nós não sabemos quais são os planos de Deus ou qual é o plano de Deus para nós. Assim nós vivemos em grande medida diante da incerteza. Não é? Mas há uma coisa que nós sabemos, também nesse texto acabamos de ver. Há uma coisa que nós sabemos. Sabemos que Deus faz todas as coisas. Nós podemos não saber o que acontecerá. Nós não podemos saber quais serão as obras que Deus fará. Mas nós sabemos que Deus faz acontecer. Deus faz todas as coisas. Nada, portanto, está fora do controle de Deus. As tempestades, queridos, que afundam os barcos, as nuvens que trazem as chuvas, as árvores que caem, os ventos que sopram, as sementes que brotam, o fôlego de vida para os bebês, tudo é Deus quem faz. Deus está no controle. Deus é soberano. E esse conhecimento todo é que dá estabilidade a esse mundo incerto que nós vivemos. O fato de que Deus faz todas as coisas pode nos dar a ousadia para assumirmos riscos. O tema dessa palavra de hoje, desse sermão, penso que os irmãos já captaram,
sábia ousadia. Ou ousemos sabiamente. É para sermos ousados, mas com sabedoria. O fato de que Deus faz todas as coisas pode nos dar a ousadia para assumirmos riscos. Pois não precisamos esperar ter certeza absoluta antes de agir. Não precisamos ser tão ansiosos, pois Deus faz todas as coisas. Por isso, nós podemos lançar o nosso pão sobre as águas, sabendo que depois de muitos dias o acharemos. Versículo 6. Uma vez mais, Salomão aqui nos estimula a trabalhar de forma ousada, mas com sabedoria. Olha o que ele diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Pensemos nos riscos que os agricultores correm quando eles semeiam. Ao invés de ele comer a semente, pois aí ele vai satisfazer-se, vai alimentar-se, seria seguro, não é? Não vou semear, eu vou comer a semente. Porque se eu semear, será que vai dar? Vai germinar? Será que vai ter chuva no tempo certo? Será que vai ter sol no tempo certo? Então não vou semear. É mais seguro eu me sentar em cima da semente e vou comendo-a. Se eles plantam, eles ficam sem as sementes. E não vão poder comê-las, portanto. A menos que eles tenham uma boa colheita, eles arriscam a perder tudo. O agricultor semeia na esperança de que terá uma boa colheita. Mas não pode ter certeza, não é? Ele semeia na esperança. Pode chover muito ou pouco. Pode haver uma geada, pode haver pragas e arrasar com a plantação. O que nós devemos fazer então quando não sabemos o que poderá suceder? Quando não temos a certeza do sucesso? Alguns semearão, como nós vimos no verso 4, e portanto, alguns não semearão, como no verso 4, e portanto não vão colher. Outros esperarão demais para colher e poderão perder a colheita. Isso quer dizer que essas pessoas não estão preparadas para assumir o risco necessário para semear e colher com bom êxito. Mas o conselho de Salomão é o seguinte: por causa da incerteza, porque você não sabe, é que você deve aproveitar cada oportunidade para trabalhar. Talvez a semente que foi plantada pela manhã, pois ele diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão. Talvez aquela que foi plantada pela manhã prospere, talvez não. Talvez aquela que foi semeada à tarde prospere, talvez não. Por não sabermos qual delas prosperará, então nós devemos cobrir todas as possibilidades. Vamos semear de manhã e vamos semear de tarde. Não seremos preguiçosos. Vamos trabalhar. Concluindo, meus irmãos, 4 vezes nesses 6 versos, Salomão afirmou que não sabemos. Versículo 2. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. No versículo 5, 2 vezes. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus. E no versículo 6, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousa as mãos, porque não sabes qual prosperará. Como devemos viver num mundo precário e incerto como esse? Salomão vai dizer para nós que, como nós não sabemos o que Deus fará prosperar, nós devemos aproveitar cada oportunidade para trabalharmos ousadamente, mas com sabedoria. Quero levá-los a Mateus, capítulo 13, nos versos 3 a 9.
para as palavras do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, os versos 3 ao 9. Diz-nos assim: E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O semeador sabia que algumas daquelas sementes seriam comidas pelas aves, mas mesmo assim arriscou e lançou-as assim mesmo. Ele semeou liberalmente, mesmo sem saber quais iriam prosperar. Algumas certamente foram comidas pelas aves. Algumas outras brotaram rapidamente. Outras plantas já que brotadas, não é? Murcharam por causa do sol forte. Algumas outras foram sufocadas pelos espinhos. Muitas incertezas e fracassos nessa sua semeadura. Mas de qualquer maneira ele semeou. E mesmo diante de tantas incertezas, ele sabia que algumas sementes iriam germinar. Por isso semeou com liberalidade e ousadia. O que é que Jesus queria dizer, de fato, quando pronunciou essa parábola? Jesus não estava interessado em sementes, em explicar de se ter uma boa colheita material, física. Não era esse o propósito do Senhor. Tal qual Salomão, no nosso texto de Eclesiastes 11, usando todas aquelas figuras, Jesus usa essa figura da agricultura, da semeadura, para nos explicar, para nos ensinar, para nos impulsionar a algo espiritual. Ele explicou que a semente é a palavra do reino. Devemos, portanto, semear a palavra do reino liberalmente, porque não sabemos quando ou onde Deus a fará prosperar. Nós recebemos essa semente, graciosamente. Recebemos a palavra de salvação, a palavra do reino. E somos chamados, convocados a semear liberalmente. Por isso Jesus ordena aos seus discípulos que sejam suas testemunhas e que nós, portanto, sejamos suas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Por vezes, queridos, nós podemos ficar desencorajados por causa de todas as incertezas que temos e também por falta de sucesso na nossa semeadura. Não vou semear aqui. Não vou lançar a palavra para este ou para aquele. Não vai. Vai cair em cima de espinhos. Vai cair à beira do caminho. As aves vão vir e vão comer. Não é fácil nós vivermos diante das incertezas. Não é fácil nós vivermos sem saber das coisas. Sem saber o que Deus de fato fará. Parece melhor nós vivermos seguros, sem arriscar. Parece mais seguro nós nos calarmos. Parece mais seguro nós não semearmos a palavra. Porque aí as aves não vão comer, os espinhos não vão sufocar. Não seremos contrariados. Parece mais seguro sentarmos por sobre as bênçãos
por sobre a palavra do reino. Parece mais seguro não arriscarmos. Mas isso poderá nos fazer perder as ricas oportunidades dadas pelo nosso Deus. Assim, irmãos e irmãs, eu creio que este texto, tanto de Salomão como de Cristo, ele nos impulsiona exatamente por causa das incertezas e porque nós não sabemos o que Deus fará prosperar, que nós devemos aproveitar cada oportunidade para trabalhar com ousadia no reino, pelo reino de Deus, mas também com sabedoria. E devemos entregar os resultados nas mãos do nosso Deus, que é todo poderoso, que por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o nosso Pai celestial. Esta palavra serve para nós no sentido material, físico, secular, vamos dizer assim? Serve, sem dúvida alguma. Diz que nós devemos trabalhar, diz que nós não devemos ser preguiçosos, diz que nós podemos arriscar com sabedoria, diz que nós devemos diversificar os nossos investimentos. Tudo muito bom. Mas especialmente essa palavra nos leva às questões espirituais primeiramente. Leva-nos a lembrar que somos e temos, não é, a palavra de Deus, um presente. E que nós devemos investir, portanto, este presente, esse dom, essa graça que recebemos. Investir no reino. Investir no reino é investirmos a palavra que temos e recebemos nos seres humanos, nas almas que estão perdidas. Investirmos o que recebemos graciosamente. Investirmos os talentos que recebemos e não fazermos um buraco e enterrarmos o talento que recebemos de Deus. Recebemos a salvação em Cristo Jesus, o nosso bem maior. Que Cristo precisou morrer naquela cruz para nos dar essa salvação. E agora devemos semear. Algumas vão produzir a 100, outras a 50, outras a 30. Algumas serão comidas pelas aves. Outras morrerão sufocadas pelos espinhos. Mas muitas cairão sobre terreno bom. Muitas vão prosperar. Devemos, portanto, nos entregarmos ao Senhor. Entregarmos completamente a Ele. Todos os dons e talentos que temos, Ele nos deu. A salvação que temos, Ele nos deu. Mas a salvação não é nossa, num certo sentido. A salvação é dele. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele glória eternamente. Amém. É dele. A salvação é nossa num sentido que fomos salvos, obviamente, e claro, estaremos com Ele no céu de Deus, mas não é para ficarmos, para retermos, para cuidarmos, para guardarmos, para enterrarmos. É para liberarmos. É para semearmos. E deixarmos os resultados com Deus. Que seja assim comigo e com você, com cada um de nós, com a igreja de Cristo. Pois somos um em Cristo. Cristo veio para dar-nos a salvação. E agora Ele passou essa incumbência para nós. Distribuirmos liberalmente a salvação que recebemos graciosamente de Deus por intermédio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.